você é cronicamente online, o nome Marie Declercq não deve soar estranho. Talvez você conheça a Marie por causa das reportagens sobre misoginia online, cemitérios de São Paulo e arte bolsonarista. Ou por podcast sobre a indústria pornográfica brasileira. Quem sabe seu contato com o trabalho da jornalista tenha sido por esta matéria sobre comidas instagramáveis, ou por este episódio em que ela mergulhou no mundo bizarro de Balneário Camboriú. Outra possibilidade é a newsletter, em que ela divaga sobre os mais diversos assuntos, ou ainda alguma treta no finado Twitter. Setorista de esquisitices, correspondente dos subterrâneos da internet, o BDF Entrevista de hoje recebe Marie Declercq, jornalista que tem um olhar muito particular sobre temas que costumam passar despercebidos na grande mídia. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre com um bom papo que você pode acompanhar no YouTube ou na Rádio Brasil de Fato e também pela rede TVT. E hoje a gente vai falar sobre esquisitice, sobre misoginia, sobre indústria pornográfica, sobre redes sociais, enfim, sobre muita coisa com a jornalista Marie Declercq. Marie, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei a introdução. Eu me senti muito... Eu senti que meu trabalho foi muito bem representado. Obrigada. Ai, que bom, que bom. Marie, então, para a gente começar, conta como que foi sua entrada no jornalismo, porque... A princípio você se formou em Direito, né? E se desde o início seu interesse foi por essas pautas consideradas mais estranhas? A minha entrada no jornalismo, ela não foi nada convencional, porque é que você falou, eu sou bacharel em Direito, eu não fiz faculdade de jornalismo, e eu acabei entrando na Vice como estagiária, afinada Vice Brasil, né, que ela acabou em 2020. Ainda existe o site da Vice gringa, né, Vice Estados Unidos, mas a Vice Brasil realmente foi extinta, a parte editorial foi em 2020. E eu entrei como estagiária lá sem saber escrever uma matéria, não sabia nada. A única coisa que eu tinha para oferecer ali para os editores era... Eu era leitora assídua da Vice e realmente eu sempre tive interesses um pouquinho fora da curva, né, digamos. Eu acho que desde pequena eu sempre me atraí por... O meu interesse sempre foi voltado para coisas estranhas, o que causam repulsa, que me deixava um pouquinho assustada ou muito fascinada. Eu acho que isso foi moldando muito a forma que eu vejo o mundo e, obviamente, com a internet, quando eu comecei a entrar na internet lá no começo dos anos 2000, quando eu estava no começo da minha adolescência, isso tomou completamente outra dimensão, né? Porque eu não estava mais restrita ao que eu tinha de livro na minha casa ou na biblioteca. Eu podia simplesmente explorar de uma forma muito maior, né, do que antes. E aí eu acho que foi isso, assim, teve um salto de fé muito grande dos editores da Vice, né, na época o André Maleronca, e aí ele viu também que eu tinha um interesse, acho que uma das primeiras coisas que eu comecei escrevendo na Vice foi a indústria pornográfica brasileira, porque eu sentia que havia um... Eu sentia que a cobertura jornalística da indústria pornográfica brasileira era muito ruim, era muito moralista ou sempre muito jocosa, né? E a partir disso, o meu editor, ele falou, não, então vamos nessa, eu já cobri a indústria pornográfica uns anos atrás, eu vou te introduzir, eu vou te falar os nomes e você vai começar a escrever. E foi mais ou menos assim, eu acho que eu gosto de falar que a minha escola foi uma escola completamente esquisita, nada convencional, mas definitivamente eu acho que deu todo um tom para o meu trabalho até hoje, nesses últimos 10 anos. Uhum. E falando um pouco da indústria pornográfica, né, que você cobre bastante aí desde o início, e você mesmo já comentou que você tem um olhar diferente, né? Nem moralista, nem tirando sarro, também não romantiza, né? Queria que você comentasse um pouco essa experiência de conversar com atores pornôs, com diretores de filmes pornôs, como que é mergulhar nesse mundo e fazer isso de uma maneira respeitosa. Olha, é que nem eu falei, acabei tendo um pouquinho de sorte porque eu já tive uma Maleronca no começo me mentorando de certa forma, né, me apresentando alguns nomes e também calhou de que na época que eu entrei na Vice, eu entrei em 2013, mas em 2014 teve o primeiro curso pornô organizado pelo canal Sexy Hot. E lá, assim, essa foi uma primeira vez em muitos anos
que uma premiação estava acontecendo, pelo menos um evento que juntasse a indústria pornográfica, né? Tipo, todo mundo no mesmo lugar, isso aconteceu. Então, assim, eu consegui ir lá e comecei a puxar assunto mesmo com as pessoas, eu já sabia quem eram as atrizes, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande pelo funcionamento da indústria em si. Eu quero muito saber. O meu interesse não é o sexo, o meu interesse é qual tipo de contrato que eles fazem, né? Como que é a cessão de direitos autorais? É para sempre? É 5 anos, 10 anos? Eles podem distribuir filme? Eu sempre tive esses interesses. Então, com isso, quando já entrando em contato com a galera no prêmio da indústria pornô, no Sexy Hot, eles já começaram a ver que eu também não tava lá pra ficar perguntando sobre putaria, sabe? Eu tava perguntando coisas um pouquinho mais consistentes, assim, em relação como se fosse uma indústria mesmo, como se estivesse cobrindo qualquer tipo de indústria, né? E a partir dali, eu acho que eu fui criando esses contatos e isso me levou, acho que a minha primeira matéria, de fato, que quando eu fui escrever a história da Brasileirinhas, enfim, né? Hoje em dia, não sei se é maior, acredito que não, mas por muitos anos foi a maior produtora de filmes pornôs do Brasil, né? E aí eu consegui entrar em contato com o Clayton Nunes, né, que é o diretor, que é um cara que não gostava muito de falar e tal, e acho que foi desenrolando, porque quando começou a sair minhas matérias, a galera começou, de novo, a galera começou a ver que eu não tava lá pra ficar falando porcaria, pra não ficar, tipo, perguntando sobre, sabe assim, eu sentia que sempre tinha um olhar muito, com perdão a palavra, punheteiro, assim, a respeito inclusive das próprias atrizes, sabe? Tipo, eu quero saber por que elas estão lá, eu quero saber como é que é a rotina de trabalho delas, como é que elas fazem as negociações. E eu acho que conforme foi saindo minhas reportagens e eu comecei a criar uma agenda de contato ali, comecei a criar fonte, isso começou a vir de uma forma mais natural, né? As pessoas, elas viram, pô, é a Marie, ela cobre pornô, então fala com ela. Ela é uma pessoa legal, ela vai escrever, ela não vai ficar zoando com a nossa cara. E foi a partir daí, né? Eu acho que tem uma questão que, assim, qualquer trabalhador sexual, né? Não importa qual que seja a área que ele tá. Pode ser prostituição tradicional, de rua, pode ser fazer pornografia, conteúdo adulto. O trabalhador sexual ele sempre vai ser muito arredio com a imprensa. E eu vejo, e eu entendo completamente o motivo, né? Porque, enfim, é 2 segundos para você conseguir cair numa cilada moral ali do que eles vão falar. Você não tem muito controle também do que você pode falar. E eu acho que acabou ficando um pouquinho não minha missão, mas eu fiquei, cara, eu vou tentar criar aqui uma relação, né, tipo, de fonte e jornalista. Óbvio que tem um interesse ali, mas de uma forma mais honesta possível e respeitosa, sabe? Eu acho que é isso que estava faltando e talvez seja isso que tenha contribuído para conseguir dar esse olhar um pouco diferente da indústria, né? Porque, querendo ou não, não tem registro. Tipo, não tem muitos registros da indústria pornográfica brasileira no sentido de qual que é o ano que começou, sabe, como que a tal produtora começou a surgir, quem estava por trás, por que eles fizeram isso. Então eu fiquei, cara, eu gostaria de documentar isso daí, sabe? Ah, legal. E, bom, além da pornografia, você também tem outros assuntos que aparecem recorrentemente ali, né, nas suas reportagens. Tem a questão da morte, né, que aparece nas matérias sobre cemitérios, sobre limpeza de locais onde um cadáver ficou muito tempo, né, uma casa que a pessoa morreu e aí, né, depois de uma semana foi encontrada e tem que desinfetar aquele local, enfim. Queria que você contasse um pouquinho como que você acha essas pautas, né? Que eu imagino que você tem um trabalho de pesquisa, de entrar em grupos esquisitos. Como que é esse seu trabalho de achar assuntos para escrever sobre? Eu tenho um mote que acho que algumas vezes já vieram alunos de jornalismo perguntar para mim também é a mesma coisa, né? Como que você consegue achar esses assuntos, né? Explorar esses assuntos e transformá-los numa pauta? Eu sempre digo que é uma questão de você confiar na sua própria estranheza, né? Eu acho que todo mundo tem interesses estranhos, fora do comum, só que a gente não costuma confiar muito neles, né? A gente, enfim, acaba meio que não, tudo bem, deixa pra lá, né? E aí por outro lado, eu gosto um pouquinho de explorar mais, assim, esses tipos de estranheza e, querendo ou não, acho que a morte, questões da morte, especialmente envolvendo ritos funerários, ritos fúnebres e burocracias da morte. Isso é algo que sempre também me atraiu muito meu olhar e desde muito pequena eu sempre fui muito fascinada por cemitérios e cemitérios eles são um universo ali dentro muito grande, porque eu não estou falando só da questão dos mortos que estão ali, né,
que isso por si só já dá muita coisa, mas tem todo um mundo de pessoas que estão trabalhando dentro do cemitério, né? São sepultadores, são os administradores, são os jardineiros, são os engenheiros que foram chamados para fazer os túmulos. E eu acho que a ideia de começar também a trazer um pouquinho desse universo tem com a coisa de eu gostar muito do assunto, confiar muito nessa minha estranheza como algo único a oferecer e ir atrás disso, né? E eu acho que com isso vai começando a entrar, isso vai abrindo uma caixa de Pandora, né? De certa forma, você vai caindo na toca do coelho, porque como eu gosto muito de cemitério, como eu gosto muito gosto muito de saber as questões de burocracia da morte, você acaba sabendo questões de, um corpo, uma pessoa morre em São Paulo, para onde ela vai? Ela vai para o IML, ela vai para o Serviço de Verificação de Óbitos, né? Porque IML costuma ser morte suspeita, a verificação de óbitos normalmente é morte natural que eles encaminham ali, e a partir dali, com o reconhecimento do corpo, ele é encaminhado para algum cemitério, né? Hoje em dia são cemitérios privatizados, mas enfim, antes eram municipais. Eu acho que com base disso, você vai começando a conhecer outras pessoas. Então, eu eu ficava acompanhando, por exemplo, alguns legistas, né, tipo, especialistas, né, em anatomia e necrópsia, e aí eu acabei descobrindo a questão dos fresh frozen cadáveres, né, os cadáveres frescos, que eles são importados dos Estados Unidos para cá, em partes, né, para aula, né, para aulas tipo de curso de harmonização facial, cirurgia de joelho, cirurgia de cotovelo, assim, tem várias coisas, né? E aí a questão é que o Brasil importa esses pedaços, né? Esses corpos cortados, assim, congelados, porque a gente tem um problema de conseguir, inclusive, cadáveres aqui para levar para as aulas de anatomia, né? E aí vai indo, aí com isso você acaba entrando no universo da morte, e aí eu acabei encontrando a galera que é isso, que faz limpeza de risco biológico, que é justamente o pessoal que vai para casa de pessoas onde aconteceu uma morte ali, que é uma morte que ficou um pouco mais de tempo, né? E aí tem toda a questão do cheiro, do necrochorume. Assim, é engraçado, né? Eu não sei explicar o raciocínio lógico até chegar até lá, mas tudo vai a partir de uma coisa do universo da morte que vai te levando para lugares que você nem sabe para onde você vai chegar, né? Então é basicamente assim que faz. Uma coisa que eu acho muito legal nas suas matérias, também na sua newsletter, é que todos esses temas, né, eles são temas que não estão ali na pauta do dia, então não é um julgamento do Bolsonaro, a taxação de compra, mas eles dizem muito, né, sobre o que a gente é como sociedade. Eu acho que um dos meus jornalistas favoritos da vida é o Goulart de Andrade, né? Que ele tinha aquele programa Comando da Madrugada e ele falava, né, o Vem Comigo. Tudo bem, eu não era nascida, assim, eu era muito pequena quando ele tinha esse programa, né? Mas eu vi todas as reprises do Comando da Madrugada e eu sempre gostei muito da abordagem dele. Já é isso, assim, ele pegava temas que não necessariamente estavam no noticiário e mergulhava neles, né? Só que a minha ideia, eu acho, não querendo me comparar com o mestre Goulart de Andrade, mas é a ideia mais de fazer isso, só que no campo virtual. Porque hoje em dia não tem mais essa separação de mundo real e mundo online. Tudo é mundo real, né? E eu acho que eu tenho 34 anos, eu conheço o mundo antes das redes sociais e conheço o mundo depois dela, né? Então eu consigo ter uma perspectiva, pelo menos, talvez um pouco diferente do pessoal um pouquinho mais novo, né? Que já nasceu com rede social, né? De conseguir entender as mudanças mesmo, nossos comportamentos, a nossa forma de socialização por meio da internet, né? Então, acho que assim, a gente estava falando de morte agora, eu acho que a questão da morte é uma coisa que foi completamente afetada pelas redes sociais, né? Tanto é que uma das primeiras comunidades, assim, que eu mais olhava, assim, ficava muito fascinada, era o perfil de gente morta, que era no Orkut, que era basicamente um cemitério virtual. As pessoas postavam ali um perfil de uma pessoa que morreu, e falavam, nasceu dia tal, morreu dia tal, descanse em paz, né? Então a questão da morte, ela foi muito afetada também pelas redes sociais. E eu acho que também tem uma outra coisa de questão de imagens de violência também, que é uma certa dessensibilização do usuário, da gente estar sempre muito em contato com vídeos de extrema violência. Você abre o X, por exemplo, você abre o Facebook, isso ficou uma coisa muito marcada, forte, né? E é isso sem contar com outros assuntos, assim, que aí eu também acabei mergulhando mais, que eu acho que também é a radicalização de pessoas da extrema-direita, né? Que acabou sendo meu grande foco durante muitos anos, né? Mas tudo isso eu acho que é sempre
a minha questão é sempre olhar a nossa relação com a internet e como a internet está mudando comportamentos que a gente sempre teve, socialização e tal, só que como isso está completamente diferente. Bom, e aí entra a questão da misoginia, né, que é um tema que você já acompanha há vários anos, e acho que você chegou a pegar essa virada, né, da misoginia ser algo que acontecia em fóruns obscuros ali da internet para ser um tipo de conteúdo que está circulando livremente em todas as plataformas digitais e a gente tem um acesso muito fácil a isso, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência por esse mundo masculinista, misógino. É muito engraçado porque começou quando eu era adolescente, numa das primeiras comunidades que eu entrei na internet, eu nem lembro exatamente, eu acho que foi no SoulSeek, que era um programa de baixar música. E eu lembro que eu entrei para procurar especificamente uma banda lá obscura de emo que eu queria ouvir, e eu lembro de eu ter me identificado como mulher. Eu me referi no feminino. E automaticamente eu fui banida daquela comunidade. Não era uma comunidade masculinista, mas aí eu fui perceber que dependendo do espaço que você começava a entrar na internet, grande parte, na verdade, eram predominantemente masculinos e havia, assim, uma postura, assim, muito desrespeitosa, assim, com a figura da mulher, porque, enfim, eu acho que realmente no começo assim da internet doméstica realmente tinha uma concentração maior de usuários masculinos, né? E quando isso foi expandido, o comercial foi expandido, começou obviamente a aparecer mais mulheres e eu acho que talvez tenha rolado uma certa sensação em alguns espaços de que elas estão ocupando um lugar que antes era nosso. E aí, com base nessa atitude, né, que eu acabei vivendo sem querer na minha adolescência, primeiro que eu parei de me identificar como mulher, né, nas comunidades, e isso sempre ficou na minha cabeça porque como eu entrava em vários lugares para ficar procurando coisas, sei lá, ficava clicando em tudo que tinha para clicar, eu acabei caindo em alguns fóruns, né, que nem existem mais, né, mas são os chans, né, e aí eu ficava lurcando, né, eu ficava só olhando, só lendo, sem falar nada, e era a regra número um era você não ser mulher, né, e era isso, assim, se você falasse qualquer coisa. Mas aí eu fui começando a perceber ao longo do. Isso antes de eu ser jornalista, tá? Mas aí quando eu comecei a trabalhar na Vice, eu comecei a notar perdão, eu comecei a notar uma mobilização um pouco diferente assim nesses grupos, porque não só o discurso ele estava ainda mais raivoso, como ele estava começando a ser canalizado por uma figura, né? Essa figura de Jair Bolsonaro. E isso eu tô falando de 2017, 2016. E eu lembro que até então ele era aquele político de baixo clero que ninguém levava a sério, né? Era o cara que ia pro super pop, falar porcaria e acabou. Mas eu acabei notando que uma mobilização muito grande em torno dessa figura que não tinha antes ali, né? E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Eu acho que está acontecendo aqui uma movimentação que não é normal, sabe? E isso, eu falo isso também não porque, enfim, tenho um sexto sentido, é porque também em 2014 teve também o Gamergate nos Estados Unidos, e o Gamergate basicamente ele foi uma campanha supostamente para questionar a ética de jornalismo de games nos Estados Unidos, mas acabou se tornando uma grande campanha misógina que levou inclusive para a organização do que a gente conhece hoje em dia como extrema-direita dos Estados Unidos, trumpista. E tudo isso foi feito em fóruns anônimos. Então, quando eu vi esse culto à personalidade do Bolsonaro, eu fiquei, cara, é isso. A gente precisa olhar para isso, né? E eu não sentia que as pessoas estavam querendo olhar muito, né? E aí o que eu posso dizer hoje em dia, né? Acho que tem muita coisa que dá para falar que eu posso explorar sobre isso, mas acho que o que ficou mais imperativo para mim é que esse discurso hoje em dia ele não tá mais nesses lugares, né? O que aconteceu é que nos 5 anos para cá, eu acho que com certeza por causa da pandemia também, que acabou dando uma acelerada, todos os termos, as palavras, os discursos que eu estava acostumada de ver em fóruns fechados, com pessoas falando anonimamente, né, sem se identificar de forma alguma, isso estava sendo transportado para um monte de influenciador de YouTube, um monte de usuário de rede social, falando abertamente assim, termos e conceitos claramente misóginos, né, criados obviamente nesses ambientes.
E aí eu acho que o que mais me deixa apavorada, né, nesse sentido, acompanhando isso, é que a misoginia não só é uma grande porta de entrada para a radicalização, então assim, a misoginia ela vai ser o primeiro passo para o cara entrar para uma comunidade mais agressiva, onde ele vai começar a ser racista também, né, vai começar a se radicalizar para, né, ele vai ficar xenofóbico, ficar não, mas enfim, ele vai começar a acreditar em ideologias, né, e vai começar a assumir esses posicionamentos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, né? E a misoginia sempre é uma porta de entrada nisso, porque eu acho que ela é mais naturalizada e aceita na sociedade, né? E a outra coisa que é isso que eu acho que é o mais imperativo, é que um menino de 10 anos de idade, quando ele vai pegar o TikTok pela primeira vez, esse conteúdo vai vir em primeiro lugar para ele. Assim que o algoritmo entende que ele é um menino, entendeu? Do gênero masculino. Então, foi um processo de popularização e crescimento desse discurso que foi muito estranho de acompanhar de perto, sabe? Uhum. E para você que continua, né, nesses grupos, tal, como que é ser uma mulher e ter contato direto com esse tipo de discurso de ódio realmente às mulheres? Hoje em dia não estou mais tanto nesses grupos, eu acho que tem assim algum ou outro que eu acabo indo procurar para ver se tem alguma. Porque eu vou te falar uma coisa, esses grupos, dependendo, você entra, assim, eles são iguais, assim, 10 anos atrás quando eu entrei pela primeira vez. São pessoas ali que nunca vão mudar o discurso e tal, então acaba sendo um pouco enfadonho. E aí eu acho que a minha atenção hoje em dia está muito voltada para olhar pelo o X, por exemplo, ou o Telegram, e ver como é que são as subcomunidades ali. Discord também. Discord um pouco menos, eu gosto de ver um pouquinho de mar aberto, assim, no caso do X, né? Onde tem muita subcomunidade ali, radicalizada, que acaba, inclusive, se convergendo com comunidades misóginas, né? E, sinceramente, hoje em dia, tem uma questão, eu acho que qualquer pesquisador, qualquer jornalista que lida com esses assuntos um pouco mais pesados, assim, que envolvem mais violência, existe um fenômeno que eu acho que é comum, que você fica muito dessensibilizado, né, com o conteúdo que você está vendo. Eu lembro que no começo eu ficava irritada, ficava, cara, que saco, tipo, esses caras são muito perdedores, assim, pelo amor de Deus. E aí tem um lance, assim, quando eles... Uma das táticas de desumanização de mulher é postar muito vídeo de violência, né? Mulheres, tipo, sendo executada por... Esses vídeos de mulher sendo executada por cartel, né? Por organizações criminosas, ou vídeos de linchamento, enfim, qualquer coisa que envolva uma mulher. E você vai tendo contato com aquilo, e isso é uma forma que eles... É um jeito que eles desenvolvem ali para você começar a desumanizar também a figura da mulher, né? E, de certa forma, se você tem contato com esse tipo de conteúdo o tempo inteiro, eu fiquei, tipo, uns 6 anos, né? Olhando muito para isso. Tem uma hora que você fica achando que aquilo não é pesado o suficiente. E aí você precisa achar uma coisa pior ainda para provar que algo horrível está acontecendo ali dentro. Mas aí quando você mostra o que você acha que já não tem nenhum peso, as pessoas já ficam chocadas, né? E aí eu lembro, falei, cara, eu sou completamente dessensibilizada nesse conteúdo, né? E eu acho que tem uma questão que eu comecei a perceber, muito curiosa, é que quando você está muito tempo debruçado em certos lugares, você tem que aprender um pouquinho do vocabulário ali, né, das piadas internas, você tem que aprender essa linguagem. E isso demanda tempo, né? Você tem que ficar muito tempo ali olhando, lendo, tentando entender contexto e tal. E é viciante, de certa forma, porque é tipo, é como se você estivesse aprendendo uma nova linguagem, né? E eu acho que como você está aprendendo isso, você acaba absorvendo certas coisas que você é pega de surpresa no sentido assim, cara, que louco, eu acho que eu concordo, mas aí você fica, não, claro que eu não concordo com isso. Eu acho que é aí que vai estar o processo de radicalização, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu, de uma forma muito consciente, estou olhando para aquilo, estou aprendendo a linguagem, mas eu estou absorvendo aquilo, chega um ponto que eu estou normalizando certas coisas, aí eu tenho que, opa, sabe, e dar um passo para trás e ficar, cara, peraí, não é bem assim. Então, se eu tenho essa consciência, já acontece esses pequenos, né, esses pequenos lapsos, mas de uma pessoa que está ali, que entrou ali em primeiro lugar só buscando uma comunidade para falar de videogame, por exemplo, né? E de repente a visão de mundo dele começa a ser contaminada completamente, especialmente jovem, sabe, adolescente. Isso, a visão de mundo assim que você vai criando dentro desses lugares quando você é jovem é muito difícil você abrir mão dela. Assim, Uhum. esse que é o grande coisa para mim. Vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Eu queria falar sobre algumas reportagens específicas que você fez
Eu queria começar por uma que eu vou pedir para rodar um ilustra, porque essa precisa ter a imagem para a gente entender, que foi a entrevista que você fez quando você estava no UOL com a Lucimari Billhardt, que é a autora desses quadros. Ela é a retratista da extrema-direita brasileira e Marie entrevistou essa mulher, que é uma pessoa bem arredia também, né? Como que foi esse processo de se aproximar dela, de conversar? Como que foi? Nossa, essa entrevista foi uma coisa engraçada, porque eu acho que, inclusive, eu sou um pouquinho responsável pelo fato dela ser ainda mais arredia, né? Porque a questão foi o seguinte, todo mundo ficava falando dos quadros dela, e ninguém falava com ela. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, vou tentar falar com ela, né? E eu mandei uma mensagem pra ela no... Acho que foi pelo Twitter. Ainda era Twitter na época. Eu mandei uma DM pra ela, falando, olha, quero te entrevistar, eu sou jornalista na época eu estava trabalhando para o Altab, né? E eu quero falar sobre seus quadros, afinal de contas, porque já era uma época que eu acho que um quadro dela, eu acho que foi pro Bolsonaro e tal, teve todo um negócio ali. E aí ela me respondeu por DM. O contato que eu tive com ela foi por DM, só que aí eu fiquei, cara, pode ser uma pessoa fingindo que é, né? Só que ela começou a me falar o nome dela, ela me mostrou fotos, né? Tipo, ela foi, eu falei na matéria, ela foi bailarina, né? E ela foi pelo visto, ela dançou na União Soviética e ela me mostrou fotos também, né? Dessa época e tal. Eu acho que era Bolshoi. Não, eu não lembro agora. Não é Bolshoi, não, perdão. Mas eu esqueci agora o nome da academia de balé que ela fez parte. E foi uma conversa muito truncada pela DM do Twitter, né? E eu acho que a ideia é de meio que entender como ela conheceu o Bolsonaro, o processo criativo dela, né? E o que ela acha toda daquela recepção. E, assim, foi super de boa. Foi uma entrevista extremamente pacífica, né? Eu não desrespeitei. Eu tento fazer uma abordagem, tipo, dependendo do tipo de entrevista que eu tô, eu não tento não ficar tirando sarro ou dar a entender que eu tô achando engraçado alguma coisa. Eu genuinamente queria ouvir a história dela porque você vê que é uma pessoa peculiar que tá ali, né? E aí, enfim, a gente ficou trocando muita mensagem e tal, e aí foi o suficiente para conseguir, né, montar aquela matéria que é tipo um slideshow, né, que tem lá no UOL. E ela passou o nome dela, e eu conferi, eu fui olhar também, tipo, eu encontrei o nome dela e tal, tipo, consegui confirmar onde ela tava, só pra pelo menos não ser uma pessoa que tava sendo enganada, vai que de repente era um coletivo de arte, né, fazendo alguma coisa, né, e eu ia ser a jornalista que ia acreditar. Mas aí quando a matéria foi publicada, ela gostou da matéria, ela falou, não, gostei, eu achei muito bem, muito legal o que você fez, só que a galera foi e começou a tirar sarro da cara dela, né, e aí ela me bloqueou imediatamente, parou de falar comigo e eu acho E que, hoje ela enfim, mas pelo não dá menos mais entrevistas. eu acho que ela deu entrevista pro Globo, uma coisa assim, só que provavelmente deve ter sido de uma forma bem truncada. Outros jornalistas vieram conversar comigo, inclusive assim, até que assim, você tem certeza que você entrevistou ela mesmo? Você acha mesmo que ela é real? Eu falei, não, olha, tipo, ela me passou informações dela, eu apurei, batia as coisas, né? Teve uma coisa que ela mentiu a idade, mas eu consegui entender, eu percebi na hora que ela mentiu a idade, e ela, ai, não, na verdade eu tenho tantos anos. E também eu fiquei muito assim, cara, não sei se até que ponto eu vou tão fundo assim, porque tem certas coisas que, não sei se vale a pena, sabe? Mas aí foi isso, ela ficou muito arredia depois disso, me bloqueou imediatamente, enfim, hoje em dia, enfim, ela até teve um acidente lá, né, acho que no Instagram dela que ela postou sem querer uma foto dela pelada, enfim, é Meu uma Deus, pessoa coitada. de fato, é uma pessoa muito peculiar, eu acho que assim, é muito importante a gente entender que tem certas coisas, eu acho que o bolsonarismo e outras coisas assim, eles são sim um foco muito grande de pessoas com diversas questões ali, sabe? Não é tipo, e aí eu acho que acaba atraindo por vários motivos e tal. E eu acho que essa é uma dessas histórias. Mas o importante é a arte, né? Que continua essa arte belíssima da Naif, Lucimari. E aí, Nath Naif. falando em arte, em coisa bonita, teve uma outra matéria sua ótima também, que está lá no podcast Escafandro, que você foi para Balneário Camboriú, desceu para BC e foi uma reportagem que deu meio errado, mas no fim deu certo também, né? Conta um pouquinho. Deu completamente errado essa reportagem. É porque eu.
Balneário é tudo que eu não gosto, né? Sei lá, eu acho que tem. Eu gosto de coisa velha, eu gosto de coisa estranha, e Balneário eu acho que tem toda uma questão de ser uma cidade muito higienizada, né? Tipo, tudo é novo. O prédio mais antigo lá tem, sei lá, foi construído nos anos 60, né? Tipo, assim, nem dá pra tombar, eu acho, direito. É realmente algo muito contrário, assim, a qualquer coisa que eu goste. E aí eu encarei um pouquinho como um desafio de ir para lá e entender como é que funciona, assim, como é que é o tecido social de Balneário Camboriú, né? E acho que mais do que isso, eu queria encontrar pessoas que fugissem um pouquinho do clichê, assim, tipo, eu não queria falar necessariamente com uma pessoa milionária. Eu queria falar com pessoas que estão um pouquinho na feitura, assim, de balneário, né? Então eu conversei com um corretor de imóveis de luxo, que foi, acho que foi uma das melhores entrevistas. E eu falei também com um mergulhador, um cara muito legal, e que ele e a esposa, eles basicamente ficam numa praia do lado de balneário, onde só vão os ricos pra lá. E toda vez que os ricos perdem alguma joia, iPhone, óculos, ele vai lá e cobra pra resgatar isso do fundo do mar. Eu achei isso muito bonito, sabe? Eu achei de certa forma poético. Mas quando eu cheguei lá em Balneário, deu praticamente tudo errado, assim, porque todas as pessoas com quem eu tinha conversado antes, não todas, né, mas algumas, assim, as pessoas que eu mais queria falar, elas foram, sumiram, não quiseram me responder minhas mensagens. Eu comecei a entrar numa noia que eu não estava conseguindo falar com pessoas, porque não sei por quê, porque eu acho que também as pessoas começaram a me falar não, eu comecei a entrar numa espiral de meu Deus do céu, não vou conseguir fazer nada. E eu acho que foi indo, assim, de um jeito. Só que o que foi curioso, que tá no episódio da Rádio Escafandro, é que eu comecei a ver Balneário como uma cidade muito melancólica. Eu acho que acabou combinando um pouquinho com a minha situação ali, porque Balneário é isso, né? Tem aquele skyline, tem aquela faixa da praia que tem uns 6 quilômetros, né, de largura, perdão. E. Não, perdão, né, tipo, de distância. E aqueles prédios, eles, dá 3 horas da tarde, eles cobrem, eles tiram o sol de todo mundo, né? E também tira um sol de trás também das pessoas, né? E tornando Balneário uma cidade pela quantidade de prédio que é construído ali, e são prédios muito altos, porque todas as construtoras querem. Porque assim, quanto mais alto eles construírem, mais eles conseguem lucrar assim com um terreno que é muito caro, né? O espaço é muito pequeno. E aí tem umas coisas que são meio escuras. E tem uma questão de, sabe, uma coisa meio de mofo que pode acontecer nos apartamentos. E não tem ônibus, e, tipo, não tem árvore. A gente tá na praia, mas não tem nada de árvore. Parece que você tá na praia, só que você não tá na praia. Eu me senti muito, assim, num cenário para o skyline, né? Só que os skylines, eles estão quase o ano inteiro, esses prédios arranha-céus, eles estão vazios. Quase o ano inteiro, porque só 30% das pessoas que compram apartamentos lá moram efetivamente em Balneário Camboriú. Então eu comecei a achar a cidade melancólica, gótica, de uma certa forma. Eu comecei a sentir uma certa solidão ali. E acabou casando um pouquinho, sabe? Porque tem toda uma questão de saúde mental também em Balneário Camboriú. É uma cidade muito conservadora, é uma cidade que, assim, quem mora lá é difícil de morar em Balneário, entendeu? Porque é caro, você ganha pouco ali. Serviço público não é muito satisfatório, apesar do Estado arrecadar muito, né, lá, porque, enfim, tem um monte de gente pagando IPTU, pagando imposto, só que essas pessoas nem desfrutam, né, elas vão 2 vezes por ano no máximo. Então é uma cidade, assim, muito agressiva com quem mora ali, muito legal com quem só vai uma vez por ano, e muito, muito melancólica, muito soturna, de certa forma, né? Então eu lembro muito de eu andando na praia de noite, olhando para os prédios, todos eles apagados, assim, sabe? E as pessoas tirando foto. Foi uma experiência curiosa, para dizer o mínimo, né? Tanto que não foi um episódio muito popular da Rádio Escafandro. Acho que a galera ficou um pouco decepcionada, assim, com o meu take um pouco mais pessoal. Mas eu queria trazer, assim, uma outra visão, assim, de Balneário, além do sertanejo universitário e sabe, da bebedeira, uma coisa realmente mais dark. Ah, eu adorei esse episódio e recomendo todo mundo a ouvir e também recomendo todo mundo a acompanhar a newsletter da Marie, que é muito legal. Você fala de assuntos muito aleatórios, só que, não sei, parece que tem uma amarração entre eles. Não sei se é o seu jeito de contar, não sei, eu gosto muito da sua newsletter. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela.
que inclusive tem um nome ótimo também, né? Que é Não Prometo Absolutamente Nada. Antes era não prometo absolutamente nada, eu encurtei pra ficar mais fácil, não prometo nada, mas de fato não Ah, prometo muita coisa mesmo. Essa newsletter foi uma coisa muito curiosa, porque eu abri quando eu estava em 2023, eu estava ainda trabalhando no UOL, e é isso, assim, sempre tem coisas, né, quando você trabalha com jornalismo, sempre tem algumas pautas que não vão para frente, ou que você sabe que o editor o editor não se interessou por isso, né, tipo, não deu muito certo. E aí eu tinha algumas coisas que eu queria falar sobre, só que eu não queria ficar falando nas redes sociais, no Twitter, eu queria escrever mesmo sobre isso. E aí, e essas coisinhas, assim, eu acho que são aquelas micro comportamentos de internet que eu acabo ficando um pouco obcecada, né? Então, que minha primeira edição foi dessa cultura de review de restaurante. Inclusive, eu acho que me ajudou muito com a matéria do Joio e do Trigo, onde eu falo de comida instagramável, né? Tipo, como a comida instagramável tá tirando a necessidade da comida ser de fato boa, né? De boa qualidade. E eu fiz um texto grande, assim, falando sobre como eu odeio muito essa cultura de review de Instagram, porque tudo é muito excessivo, né? Tudo promete cheddar infinito, cachoeira de chocolate, rodízio de catupiry, rodízio de hambúrguer. Tudo promete a fartura e o excesso e não necessariamente são coisas boas, né? E como os influenciadores eles são pagos, né? Eles estão recebendo dinheiro para ir lá e fazer a resenha. Você não consegue confiar muito bem, né? Você não sabe se isso de fato é bom ou não. E tinha uma questão também que eu comecei a perceber que os influenciadores eles ficam comendo, ficam enfiando tudo na boca, se sujando. Eu comecei a ficar muito irritada com isso e aí vou escrever um texto sobre isso. E para minha surpresa, eu comecei a ganhar muito inscrito, né? Pessoas começaram a se inscrever para receber a newsletter. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a receber, inclusive, mensagens, assim, de alguns leitores falando assim, cara, por que você não faz para assinante, né? Meu namorado também, o Daniel, meu namorado, ele foi muito, ele me incentivou muito também a começar a cobrar, para cobrar, pedir apoio, né? Eu tenho vários apoiadores hoje em dia, e aí eu fechei para assinante, então eu faço um conteúdo realmente voltado para assinante fechado, né? Só que eu acabo abrindo para o público, eu tenho mais de 22 mil assinantes, mais de 22 mil inscritos hoje em dia, e eu acabo abrindo um monte de. Eu sempre acabo publicando algumas edições abertas para todo mundo, eu gosto muito de fazer isso. Mas eu acho que a ideia da Não Prometo Nada é. Eu até falo isso, é uma newsletter sobre os nadas que a gente tem que lidar todo dia. É justamente pegando coisas assim que o algoritmo traz pra gente, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, porque trouxe isso. E aí eu começo a dar uma aprofundada nisso, né? Então eu tenho uma edição, por exemplo, que eu fiz, que acho que foi a edição especial de 1 ano, se eu não me engano, que foi a edição de cursos, o Brasil dos cursos, né? Eu chamei de a República dos Cursos. Porque começou na pandemia, obviamente, foi muito importante para isso. Todo mundo começou a vender curso. E aí começou a ter a criação começou a estourar várias plataformas também que oferecem, né, que hospedam esses cursos. E aí eu comecei a entrar nessas plataformas para ver o que tinha, e aí basicamente tinha de tudo, tinha gente séria, obviamente, vendendo cursos sérios, mas era muita gente na moda caralho, vendendo marketing digital, e era aquele esquema meio pirâmide. Só que eu comecei a ver os conteúdos, todos eles eram gerados por IA, ou roubados de outros lugares, ou muito mal escritos. E é isso, e é um monte de gente, na verdade, caindo num golpe de que se eles venderem curso para outras pessoas, essas pessoas elas vão vender cursos para outras. É uma pirâmide, né, de fato. Então, basicamente, eu não que eu descobri, mas eu expliquei como funciona um esquema de pirâmide de cursos na internet. Isso foi muito legal de fazer, por exemplo. E é um tipo de coisa que o jornalismo, eu acho que ele. Jornalismo tradicional, né, trabalhando em redação, nem sempre você consegue fazer isso, né? E aí eu acho que pelo menos eu consegui um público que me permite muito, sabe? Me incentiva muito a cair nesses buracos negros e realmente trazer ali uma informação que vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. Mas realmente vai ser muito engraçado de você falar aí, você começar a comentar isso com alguém da mesa do bar. Não, é ótimo, é um ótimo local para se alimentar de assuntos para a mesa do bar. A newsletter é ótima. Antes da gente terminar, queria falar sobre um outro local que era muito bom para a mesa de bar e também para o divã da psicanálise, que era o Twitter, né?
que você era bastante ativa no Twitter e era uma loucura, né? Bom, o Twitter continua agora com o nome X, mas muita gente saiu. Tinha um tipo de relação entre as pessoas ali que era muito estranha, né? Que ele era basicamente um lugar onde as pessoas iam para brigar, né? Me conta um pouquinho da sua experiência no Twitter. A gente até mostrou uma tretinha sua que ficou assim meio histórica na plataforma. E como é muito louco a gente pensar em como o próprio formato das redes acaba direcionando o comportamento das pessoas dentro dessas redes, né? É que realmente o Twitter, né? E hoje em dia eu entro assim, tipo, enfim, trabalho com outras coisas, eu preciso entrar pra olhar e tal, e não mudou nada. Eu acho que tá pior no sentido que, enfim, o discurso de ódio tá reinando muito mais lá, né? Tipo, tem uma priorização muito maior, né, para esse discurso mais violento e tal, inclusive, tipo, conteúdos violentos, né, vídeos violentos e tal. Mas o Twitter, eu acho que ele sempre foi um ambiente um tanto beligerante, né, tipo, e eu entrei no Twitter em 2009. Eu era uma criança quando entrei no Twitter, eu tinha 18 anos de idade quando eu entrei no Twitter. Eu lembro que eu entrei assim, é isso, pra ficar eu nem gostava muito, na verdade, porque eu sempre gostei de escrever muito. E a ideia do Twitter de me limitar meus caracteres, eu achava meio chato isso. Só que assim, quando eu entrei na Vice, eu comecei a usar mais o Twitter e eu acho que por causa das minhas matérias ganhando mais tração, as pessoas se interessando mais, eu acabei ficando bem mais ativa, né, no Twitter em comparação do que eu ficava nas outras redes sociais, né? E a questão toda é que, assim, é que nem eu falei, eu tenho 34 anos, eu comecei a usar a internet, eu sei como é que era o mundo antes de rede social. Então, a pessoa que eu sou no Twitter, eu não sei, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão meio que acostumadas da pessoa ter um personagem, eu não sei, e aí as pessoas meio que confundiam certas coisas, assim, a respeito de mim, e aí ficava uma bagunça. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no Twitter, quando você começa a ganhar muito seguidor, você começa a virar um foco, você começa a aparecer para mais gente, né? O algoritmo começa, né, a te priorizar muito mais, você começa a aparecer para mais usuários, né? E são pessoas que não necessariamente elas não sabem quem você é. Só que como tá aberto ali que você tá falando, muitas vezes a pessoa no Twitter ela acha que é para ela que tá sendo dito aquilo, né? Eu acho que essa é toda a grande questão do Twitter, né? Quando você fala tipo assim, eu odeio bolo de chocolate. Aí vem alguém e fala assim, então você odeia bolo de chocolate, mas aí você não respeita a história do bolo de chocolate que as vovozinhas fizeram, você tá apagando a história dela, porque eu amo bolo de chocolate, minha avó que morreu fazia. As pessoas vão levando um pouco na pessoal aquilo e acaba virando um grande surto. Então eu acho que pra mim, o que aconteceu foi a questão de eu ser muito ativa, ganhei muito seguidor e com isso você acaba viralizando mais, porque você acaba, né, sendo mais priorizada pelo algoritmo. Isso vai atraindo mais gente ali e vai virando realmente uma casa de louco, né? Só que eu tava de saco cheio. Eu comecei a ficar... Porque assim, eu acho que teve até um certo momento que eu achava muito engraçado as coisas ali, né? Tanto é que acho que eu entrei no cânone da internet não por causa das minhas matérias, eu entrei no cânone da internet por causa da briga do Ronald McDonald, né? Eu sou a Willy Wonka, né? Eu sou a Willy Wonka que falou pro Ronald McDonald, nossa, como é que é? Amanhã ser chamada de Willy Wonka pelo Ronald McDonald. E aí essa discussão que foi só, assim, eu tava bêbada na Copa do Mundo, achei muito engraçado responder assim, e estourou de uma forma que, assim, a minha mãe ficou sabendo disso, né? E aí, hoje em dia, assim, tá em todas as redes sociais, assim, sempre resgatam... Quando alguém precisa de like, eles resgatam esse print pra ganhar, né, pra bater a meta de like do mês, né? Isso daí eu acho que até tinha um elemento divertido ali. Tinha muita gente que eu gostava de conversar no Twitter de fato, sabe? Era um lugar legal pra você conhecer, ver matérias que você quer ler, novas, e ficar até um pouco mais informado. O formato ajudava muito isso, mas esse tom de beligerância era muito insuportável, e aí começou a chegar num ponto que as pessoas, elas vão lá e começam, tipo, assim, xingamento muito forte pra, sabe, tipo, quero que você morra pra baixo, e eu comecei a ficar de saco cheio, e aí quando o Elon Musk, ele finalmente comprou o Twitter, e aí teve toda a questão do bloqueio, né, do ano passado, do ministro Alexandre de Moraes, eu vi ali uma oportunidade que eu falei, cara, eu vou embora. Tipo assim, esse cara, o dono do Twitter, ele é literalmente nazista, sabe? É um cara que ativamente tem discursos neonazistas, é um cara que já
já reblogou, já retweetou um monte de gente que é neonazista, já falou coisas neonazistas, já fez uma saudação neonazista, todos os jeitos, sabe, ele deu todos os motivos possíveis, né, para você considerá-lo uma pessoa que tipo, é neonazista. Eu não vou ficar lá, vou ficar dando dinheiro para ele, né? E aí, quando bloqueou, eu falei, chega. Tipo, eu só desativei minha conta. Depois de um mês, o Twitter apagou automaticamente. Eu tinha mais de 50 mil seguidores. Mas assim, ser cronicamente... Eu tenho o termo terrivelmente online, né? Que inclusive é o nome de um podcast meu sobre comunidades virtuais. O bom de ser terrivelmente online é que você não depende só de uma plataforma como o Twitter. Você pode estar em várias e ainda ficar sabendo das coisas mais o microcosmo da internet mais inútil que ainda você consegue ficar sabendo, né? Então, mas acho que foi para um bom motivo que eu saí do Twitter, sabe? De fato, o clima, assim, de beligerância me irritava, começou a me tirar um pouco da minha beleza, sabe? Não dava mais certo. Marie, obrigada pela conversa, a gente já deu nosso tempo aqui, mas foi muito bacana conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e das coisas que você curte cobrir. Muito obrigada pelo convite, Raquel. Estou muito feliz e, enfim, espero que você tenha gostado. Obrigada. Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Se você prefere ouvir, também dá para ouvir o BDF Entrevista na Rádio Brasil de Fato, só que aí um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau.